Ô, família, tô pensando aqui, domingão, amanhã quero dizer, Dia dos Pais, aquele gelinho de leve, um churrasquinho, Vasco e Galo. Ai, meu Vascão, já pensou? 3 pontos, aí é um dia perfeito. Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3h40 da tarde. Boa tarde e um excelente sabadão para todos nós. Família, vamos fingir que você ainda não viu essa informação. De fato, tem essa possibilidade que eu acho difícil, né? Hoje em dia, várias redes sociais, notícia pinga, eu acho muito difícil. Mas vamos fingir. Fernando Diniz trabalha com a possibilidade de Pumita Rodrigues ser titular amanhã. E aí vem você, ô Thiagão, o PH sentiu, irmão? Ah, que vai fazer uma falta. Fazer o quê? É o Pumita, né? Vou te falar, não é no lugar do PH, não. Aí você vai, como bom vascaíno que você é, ou vascaíno, é claro, pô, Thiago, então no lugar do Ryan. De repente sentiu alguma coisa, vai ser poupado, fez essa função com o Mr. Paiva no ano passado, inclusive entrou, né, no último jogo contra o CSA no lugar do Ryan, vai jogar ali como ponta, né, bate bem na bola, de repente vai acertar um cruzamento ali pro Verratti, deu assistência, né, no jogo contra o Mirassol, não foi cruzando, mas escorou ali para o Verratti, e é isso, né, Thiagão? Também não. Thiagão, o que o Fernando Diniz está aprontando? Vamos debater isso aqui nesse vídeo, além, claro, de trazer aqui mais informações do lado de lá, né, do Galo. A Lê Oliveira e também uma jornalista da Rádio Itatiaia vão analisar o nosso time e largaram. É só o Verratti, só tem o Verratti. Calma aí, a Lê Oliveira. Além disso, vamos debater aqui também a provável escalação do Galo, família. O Cuca pode sim poupar alguns jogadores, mas ainda assim, né, é um time muito forte. Então, promete ser um jogo bem difícil amanhã, no Dia dos Pais. Além disso, vamos falar aqui também sobre mercado da bola. É isso mesmo, a gente tem aqui mais informações sobre zagueiros. É isso mesmo, família, uma função, uma posição a gente precisa demais. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Dá aquela hypada, comenta para fortalecer o nosso trabalho. Thiagão, tô querendo comprar uma peça original do Vascão. Como é que eu faço? Dá assistência. Show de bola. Vasco em Família está com uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. Todas as camisas do nosso Vascão vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Clicou no link, comprou a camisa, vai estar dando uma moral gigantesca para o Thiagão. Beleza? Tamo junto. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre mercado da bola com essa apuração aqui do canal Na Torcida Vascaínos. Vamos lá, ó. 6 nomes na mesa. Confirmamos a notícia que foi trazida pelo nosso amigo Carlos Berbert sobre o zagueiro Carlos Cuesta do Galatasaray. O gigante da colina tem interesse no defensor do clube turco. Além do jogador colombiano, o Vasco tem 5 nomes na mesa para o setor. Diferente de outros executivos que passaram pelo Cruz Maltino, Admar gosta de trabalhar com mais de uma opção para cada posição. Vamos aguardar, possivelmente outros nomes irão aparecer. Tá aí, e hoje de fato apareceu, né, o canal Vasco com esse nome aqui do Léo Duarte, que sim, eu acho que é uma possibilidade, né, jogador revelado aqui no nosso rival, no Flamengo, tá muito tempo na Europa, na época, né, foi vendido para o Milan, não conseguiu se firmar e agora ele tá no time que o Souza jogou, né, acho que é no Başakşehir da Turquia. Então, de repente, né, tem aí o sonho, o desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro. Poxa, um tempo atrás era um cara, né, bom. Poxa, mas assim, há muito tempo que eu não vejo o Léo Duarte jogar. E eu não sei também, né, se ele olha pro Vasco como uma possibilidade, se ele tem alguma identificação, né, com o rival por ser revelado lá. Mas, como eu disse, né, surgiu muito bem ali no Flamengo, é alto, tem boa técnica. De repente é um nome, família. Mas o plano A do Vasco não dá para negar, que é o Carlos Cuesta. Mas hoje surgiu essa informação aqui do Ekrem Konur, né? Que o Vasco não tá nessa parada sozinho. Outros times, olha só, tem o Spartak Moscou, o Feyenoord e o Anderlecht, né? O Spartak Moscou da Rússia, o Feyenoord da Holanda e o Anderlecht
da Bélgica, né? São clubes que também estão interessados aí no zagueiro colombiano, família. Segundo o canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco já fez, né, uma proposta, tá aqui, ó, o Vasco pagará 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de mais 4 milhões de euros, condicionados ao cumprimento de metas estabelecidas. Tá aí. Assim, o Vasco conseguiu a contratação, né, do Andrés Gomes. Acho que o Arias, né, foi importante, também foi uma informação do canal Na Torcida Vascaínos, que o Arias chegou a ligar para ele, não sei, né, se ele entrou em contato, né, o Arias atuando aqui no rival, atuando no futebol brasileiro, teve também, com certeza, esse papo em relação ao Fernando Diniz, então, de repente, pode ser mais um jogador aí que vai, né, fazer um fio, vai bater um fio, né, pro Arias para entender, porque, assim, depende muito do planejamento de carreira do atleta, né, família, porque o futebol russo, né, tá meio complicado agora, né? Futebol holandês também, não sei se tem essa visibilidade toda. E o outro futebol aqui é da Bélgica. E assim, secamos demais, mas o futebol brasileiro, né, fez bonito aí nesse Mundial, né, de clubes, foi competitivo, né? Claro que eu sequei, tava torcendo para não ser, mas de repente isso passa, né, uma mensagem aí para alguns atletas que o mercado, que o campeonato brasileiro é competitivo, é alto nível e ele vai continuar, né, jogando, atuando bem, né, sendo convocado para disputar uma Copa do Mundo. E de repente nesse papo ter o mesmo argumento que teve com o Andrés Gomes, né, que ele vai ter muita chance de jogar aqui, o jogador possa querer vestir a camisa do Vasco. Eu estava assistindo alguns lances dele, mas fica ruim, né, você ficar aqui reagindo lances de zagueiro, porque é muito rápido ali, né, um desarme, não achei interessante pra gente trazer aqui não, mas eu tava acompanhando, né, e é isso, parece ser um zagueiro rápido, tem um poder ali nos lances de antecipar, de chegar junto com um atacante, mas é difícil, né, no DVD é complicado você analisar esse atleta, família vascaína. Vamos aguardar, e é aquilo que a gente fala aqui bastante, né, caso o Vasco acerte com esse jogador, que possa ser um atleta para aumentar o nosso nível defensivo, ser o que o Medel foi em 2023, né? Porque é aquilo, um outro dia aí, não lembro se foi o GE ou Atenção Vascaínos, que a ideia era trazer um zagueiro que pudesse, além de, claro, contribuir com experiência, com qualidade, melhorar, né, os companheiros. E foi isso que o Medel fez, né? Eu acho que o Medel ele foi uma peça muito importante, por exemplo, né, o Zé Gabriel, que em determinado momento acabou ajudando ali de primeiro volante, né? O Medel com certeza entende muito da função, orientando, tudo mais, posicionamento. Então, de repente, aqui o Carlos Cuesta, que é um zagueiro, né, de seleção, possa chegar com essa bagagem e melhorar o sistema defensivo do Vasco, que precisa, né? Pra gente sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. A gente tem que parar de tomar tantos gols e caminhar na Copa do Brasil da mesma forma, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente focar no jogo de amanhã contra o Galo, um jogo muito difícil, né? O Vasco precisa de todas as formas conseguir ganhar, né, amanhã, família, porque um resultado negativo, e um resultado negativo eu coloco empatar vai ser muito ruim, né, para o Vasco pelo momento, mas hoje mesmo, né, tem alguns jogos pra gente dar uma secada. O Internacional é um time que tá ali, né, próximo da gente, tá com 21 pontos, e o Vasco tem 2 jogos a fazer no campeonato, né, acho que o Internacional só tem 1. O Vitória, né, joga hoje contra o São Paulo, fora. Vitória tem 18 pontos, então é mais um time pra gente secar aqui. Flamengo e Mirassol é uma outra parada. Fortaleza e Botafogo, né? A gente tem que dar uma secada aí no Fortaleza, que nesse momento tá na zona de rebaixamento junto com a gente. Bahia e Fluminense também, né? Uma outra parada. Então, os outros times, né? Que é o Juventude, que joga na segunda. O Grêmio joga às 8h30 amanhã, o Santos às 6h30. Então o Vascão, né, ganhando aqui do Galo, a gente pode estar pressionando aqui, né, tanto o Grêmio quanto o Santos. E aí depois tem essa sequência de jogos que o Vasco tem, que podemos dizer são confrontos diretos, né? Contra Santos, Juventude, Corinthians e Sport, né? E depois o Ceará, família. Então o jogo de amanhã é muito importante. Então vamos analisar aqui o provável Vasco, o provável Galo, trazendo a galera aqui da Rádio Itatiaia, analisando, deixando ali a opinião deles em relação ao nosso time. Olha só. Tá bem claro aí. Esse jogo aéreo com o Verratti aí, que é praticamente um filho único. Você tem o Felipe Coutinho, que a gente viu jogar em altíssimo nível, né? O Felipe Coutinho, mas faz tempo. Ele fez até um gol agora contra o CSA na Copa do Brasil, mas não é nem sombra do jogador que a gente já viu atuar, inclusive muito bem, né? Pelo Liverpool e tal. Mas praticamente esse jogo aéreo aí. São 4, embora tenha vencido na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro são 4 rodadas sem vencer.
E é o time que está brigando ali contra o rebaixamento, mesmo como mandante, que normalmente é muito forte, São Januário, aquela pressão, o Vasco não vence há 3 jogos, né? Porque perdeu pro Bragantino, pro Botafogo e empatou com o Grêmio. Então, realmente, depende muito mais do Atlético do que do Vasco. Se o Atlético jogar, mesmo com as mudanças, o que a gente sabe que pode jogar, o Vasco não é adversário nesse momento. Mas vamos ver como vão ser os encaixes aí das alterações do Cuca e tal, porque aí o Vasco tem alguma possibilidade, mas é uma temporada fraca, muito fraca do Vasco, tem vários problemas, então assim, não é um adversário do mesmo nível do Atlético hoje, mas depende muito das mudanças, aí como vai ser o encaixe desse Atlético para amanhã. Eu acho que é uma alternativa, a gente sabe que o Atlético tem que tomar muito cuidado com a bola aérea, né, até tava vendo aqui dos últimos 4 gols marcados pelo Vasco em competições aí diversas, 3 de bola aérea. A gente sabe que é a principal jogada ofensiva desse time, né? Ali com a presença do Verratti. A ausência do Piton é até importante nesse sentido, porque o Piton costuma ser o cara, né, que chega à linha de fundo, ali pelo lado esquerdo para fazer os cruzamentos. Mas o Atlético tem que tentar ali pressionar. É um time que tem conseguido jogar também com espaços, né? Com velocidade. Acho que tem que se aproveitar disso, porque o Vasco, dentro de casa, vai tentar também, né? Sair pro jogo, vai ter que se expor. Eu até comentei que o Atlético teria 2 times de zona do rebaixamento, mas eu esqueci que o Vasco também entrou na zona do rebaixamento, né? Então ele tem os próximos 3 adversários numa situação complicadíssima aí, porque o Vasco terminou a última rodada dentro do Z4. Então acho que é entender ali a dinâmica do jogo. Se o Vasco vier pra cima, eu acho que você pode utilizar da velocidade. Se o Vasco ficar mais recuado de fato, querendo só chuveirinho na área, você pode tentar pressionar, forçar o erro da saída de bola do Vasco, que a gente sabe que os goleiros têm dificuldade pra sair jogando. Os goleiros não, os zagueiros. E tentar vencer o jogo. Concordo com a Lê, ainda que com um time modificado, o Cuca levando aí o Renier como possibilidade, o Atlético tem qualidade para vencer o time vascaíno. Aquela soberba e uma famosa falta de conhecimento. O Vasco não é só bola aérea, tá? Claro que força essa jogada um pouco mais por causa do Verratti, né? E realmente é dessa maneira que a gente tem que tentar acionar o nosso centroavante. A gente vai debater um pouco mais sobre o Verratti, porque eu separei aqui 2 comentários que me chamaram muito a atenção. Família, mas falando do Galo, da campanha do Galo jogando fora, eu vou destacar aqui 4 times. O Galo perdeu pro Grêmio por 2-1 e pro Santos por 2-0. Então, assim, são times, né, que a gente coloca no mesmo nível que o Vasco, né? Para não ter... Eu acho o Vasco, principalmente jogando com bola, melhor que os dois, né? O Vasco tem mais ideias do que Santos e Grêmio, 2 times que eu já acompanhei, né, recentemente. Mas defensivamente, realmente, o Vasco é uma tragédia, assim como o Grêmio e assim como o Santos. Se você observar, né, o saldo de gols, né, o número de gols sofridos do Vasco, do Grêmio e do Santos são bem parecidos. Inclusive, eu acho que Grêmio e Vasco têm o mesmo número de gols sofridos e o Santos tem um a menos. Para você ver o que eu tô falando. E com bola, o Vasco é melhor. Pô, Thiago, mas por que o Santos está na frente e o Grêmio? Família, tem coisas que a bola não explica, na minha opinião. É aquele ponto da urucubaca, né, daquela energia que a gente fala que o Vasco é um time carregado, que não explica, sincera. Você pode discordar totalmente de mim. Cara, o Santos está na frente do Vasco. Eu sei que por 3 pontos, né, e o Grêmio, sinceramente, o Grêmio pode até melhorar, né, porque contratou aí alguns jogadores, mas o Grêmio é muito fraco, muito fraco. Mas assim, família, então 2 times que conseguiram ganhar do Atlético jogando em casa, no caso o Atlético fora, mas o Galo ganhou do Ceará, o time que a gente perdeu, né? E também ganhou do Juventude. E essas são as 2 vitórias do Galo jogando fora, as únicas, tá? Não conseguiu, vem de 3 derrotas fora. Bahia, Flamengo e Palmeiras, né? Ou Palmeiras e Flamengo, nessa ordem. Mas assim, eu acho, né, que o Vasco tem totais condições de ganhar do Galo, principalmente olhando para esse setor, né, defensivo. E aí eu tava vendo aqui o provável Atlético Mineiro, como eu disse ontem, né, com vocês, na verdade hoje, um vídeo pela manhã. O Galo não vem poupando geral, assim como fez no ano passado e acabou se complicando no campeonato, tanto que foi para a última rodada com a possibilidade de cair, né, para a segunda divisão. Então sim, o Galo deve levar a campo amanhã vários dos seus titulares. O provável Atlético Everson, Lianco, e aqui a possibilidade do Igor Rabelo jogar junto com o Lianco. O Arana me parece que está voltando agora, né, para ganhar ritmo, e o Natanael, eu acho que ele é titular. Na cabeça de área, eles podem poupar o Alan Franco e jogar com o Fausto Vera. O Scarpa também provavelmente vai ser poupado, e aí entra o Igor Gomes e o Alexander, né? Volante que trabalhou com o Diniz no Fluminense, muito bom jogador. E no comando de ataque, o Biel, que chegou nessa janela, e o Vasco eu acho que sondou, né? O Coelho, né? Um jogador que a gente conhece bem, enfrentamos muito no ano passado, inclusive na Copa do Brasil, e aqui tem a possibilidade de poupar o Hulk, né? E jogar com o Rony. Então você observa que mesmo com alguns jogadores sendo poupados, é um time muito forte. É um time que tem qualidade. Eu não sei se o Galo tá jogando
essa parada toda, sabe? Ah, tá performando bem, não sei, é muito tempo que eu não vejo o Atlético jogar, mas em relação a nomes, família, não dá para negar, né, que é um bom time. Mas, né, aquele ponto que a gente destacou aqui ontem, né, o Rica Perrone falou que 2 jogadores entraram em contato com ele, o time vai entregar, o time vai lutar, vai sair dessa situação porque, né, o Pedrinho merece. O Verratti também falou isso no pré-jogo, né, ali na preleção, perdão, momentos antes de entrar em campo contra o CSA, que eles vão brigar pelo Pedrinho, pelo Diniz. Então a gente espera uma postura de um time corajoso, de um time confiante para ganhar, né, de um grande adversário e ter uma sequência positiva aí no Campeonato Brasileiro pra gente sair dessa situação. E aí, família, já projetando aqui o time do Vasco, o Vene Casagrande, agora há pouco, trouxe essa informação. Com Lucas Piton suspenso, Fernando Diniz esboçou o time titular do Vasco para pegar o Atlético Mineiro com Puma Rodrigues na lateral esquerda. Família, isso é um absurdo? Não, pô, eu não trato assim, né? O Flamengo faz isso com o Varela, né? O Fluminense está fazendo isso, o Renato está fazendo isso lá no Fluminense com o Guga. Então não é nenhum absurdo. Mas não vou ficar chateado pelo Vitor Luiz, tá? Porque realmente é um jogador que esse ano, sempre que teve ali oportunidade, não foi bem. Então não vou ficar chateado pelo Vitor Luiz, mas é um questionamento que eu faço assim com a gestão de elenco do Fernando Diniz, né? Ele passa algumas mensagens que eu não gosto, tá? Não em relação a essa escolha. Eu acho que o Pumita Rodrigues, ele tem muita dificuldade na marcação. Eu até acho que o Vitor Luiz marca melhor que ele. Mas quem acompanhou o nosso vídeo hoje, da manhã, a gente trouxe aqui o Caio Capita, né, fazendo uma análise de todos os gols do Vasco contra o CSA. E a gente viu um Piton diferente, né, fazendo uma movimentação sempre pelo centro do campo, né, uma movimentação que o Coutinho vem buscar, o Coutinho afunda, né, e aí puxa um pouco da marcação, o Tietchan que tá por aqui, né, avança, o Nuno faz esse movimento de puxar pela ponta e o Piton faz essa ultrapassagem aqui, né, no corredor. E aí você consegue ali surpreender o adversário. Né? É uma movimentação interessante e isso aconteceu 2 vezes. No primeiro gol do Ryan e no terceiro gol, né, do Tietchan. Essa movimentação funcionou muito bem e nas 2 oportunidades o Piton apareceu em condição de olhar, de pensar e efetuar, né, um passe, né, para o Tietchan e um bom cruzamento também. Ali um passe para o Ryan desvia, né, e a bola ficou a feição para o Ryan finalizar. Então assim, pode ser nesse sentido, né, ele entende que o Pumita pode acrescentar nessa movimentação por dentro. Acho que o Atlético não vai se comportar como o CSA, vai ser um jogo mais equilibrado, o Atlético vai tentar jogar, não vai ficar recuado o tempo todo, mas sim, são movimentações que o Vasco pode fazer contra o Atlético Mineiro, família. Então assim, não tenho nada contra, tá? Nada contra essa movimentação do Diniz. Acho um risco, eu acho arriscado, né? Porque o Pumita marca mal na dele, imagina, né, na lateral esquerda. Isso me preocupa. Mas com a bola, né, de repente é um jogador que vai sim contribuir, porque, né, tem um bom cruzamento, tem um bom chute. De repente, com essas movimentações, com a perna trocada, ele vai ter condição de bater no gol e ele chuta bem. Então, assim, com a bola, você entende as possibilidades. Sem bola, né, você fica muito preocupado porque ele marca muito mal. E aí, família, só para finalizar mais uma vez, né, falando sobre essa gestão de elenco, né, do banco, o Diniz que às vezes demora a mexer. Aí tem jogadores como o Garré, entrou bem, ele não dá sequência, ele não segura, não bota o cara. E a gente vem debatendo muito isso aqui sobre o Verratti. Cara, e eu acho muito engraçado alguns comentários de vocês, porque, assim, eu aprendi a lidar com as críticas, porque eu até, cara, eu morro de rir aqui com alguns comentários, porque faz parte. Você não vai agradar todo mundo. Então tem muita coisa que eu falo aqui diariamente que muita gente acha uma merda. Pô, Thiago, você tá falando uma besteira e faz parte do jogo. Só que tem alguns comentários também que o Thiagão se dá o direito de, poxa, tá falando uma besteira. Eu vou colocar aqui 2 comentários. Um é muito engraçado, né, que o amigo fala, poxa, os presidentes de todos os clubes, eles estão fazendo errado. Em vez de ficar contratando o treinador e pagando o cara, é melhor contratar os youtubers, né, que entendem muito. E é um comentário assim que eu acho muita graça, porque eu tenho certeza absoluta que esse cidadão que comentou, ele faz críticas na casa dele, assistindo na televisão ou ao vivo. Ele faz críticas a qualquer treinador que já passou pelo Vasco. Eu faço isso, você é burro, você é aquilo, porque agora eu não posso fazer. Isso é do brasileiro, irmão. É a nossa alegria, é uma das nossas alegrias, falar de bola, achar que a gente entende alguma coisa. Na verdade, eu não entendo nada, mas quero aqui achar que eu entendo. Você entende? Eu tenho certeza que você faz a mesma coisa, mas vem com esse comentário irônico que entra aqui e sai aqui, com todo respeito. Mas o outro amigo, me parece até, né, com a foto assim,
né, mais experiente. Aí ele faz o seguinte comentário, tô mostrando aí pra vocês. Me criticando, falando que eu não sei nada, e que o jogador, o centroavante, quando ele perde gol, é porque ele tá atento na partida. Às vezes é um mérito do goleiro, do defensor, às vezes ruindade, mas eu não posso falar assim, dessa forma, do Verratti. E sinceramente, cara, eu acho que isso, falando sério, tá? É apequenar o Vasco de uma certa forma, porque quando eu chego aqui e falo em relação ao Verratti, em nenhum momento eu passo a mensagem que é isso, que o Vasco vai ganhar, que vai caminhar. Sempre bato na tecla de testar. É isso. O Vasco não tem nenhum jogador que tirando um e colocando o outro, e a coisa vai caminhar. Não, de forma nenhuma. Se eu estou passando essa mensagem aqui, desculpa. Desculpa, não é essa a mensagem. O que a gente fala é testar. E isso é um absurdo. O Verratti começar determinada partida no banco é absurdo, ele pode entrar nos 25 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Caramba, tem gente que tá tratando isso como uma coisa que é um crime. E eu acho que isso é apequenar o Vasco. Esse amigo que comentou aqui, pela foto, é um cara mais experiente. Então ele viu Donizete, Luizão, Romário, Edmundo, entre outros, e ele trata o Verratti como intocável. E isso me assusta. Me assusta porque eu tenho 33 anos e a galera mais experiente fala, pô, você é iludido, você não viu nada, você é Nutella. Então, cara experiente, tratar o Verratti como intocável, me assusta. Eu fico assim assustado, porque o Verratti é importante, sim, mas ele não é esse jogador. Ele pode sair, ele pode ficar no banco, ele não é esse jogador todo, tá? A gente precisa pontuar isso. Agora, em nenhum momento estou aqui sendo ingrato ou desfazendo do Verratti, porque eu não acho nenhum absurdo, num determinado momento, até pela idade. É normal um cara de quase 37 anos jogar todos os jogos e 90 minutos em todos os jogos? Não é normal. Não é normal. Então parem de tratar isso como um crime, não tem nada a ver. Então quando a gente vem aqui deixar a nossa opinião, cara, como o amigo falou, não sou treinador, mas eu consumo muito futebol. Eu assisto vários jogos, eu assisto programas esportivos, eu assisto outros canais de outros clubes para entender o que está acontecendo de um modo geral. Então quando você fala do Verratti, é um jogador que o Vasco fica limitado. Ele tem uma característica, que é a bola aérea, uma boa, né, o melhor do mundo nesse fundamento. E é um jogador que fica restrito à área. Ele não consegue sair, ele não consegue associar. Então é um jogador que contribui com isso. Então quando a gente fala de tirar o Verratti e colocar outro jogador, nós temos que entender, e eu também entendo isso, que você vai perder essas características da bola aérea. Por exemplo, o Ryan no jogo contra o CSA. Aquela bola Ciel, eu sei que o Verratti está perdendo alguns gols, mas o Ryan subiu sozinho. Pô, se fosse ali com o Verratti, 99% era gol. Você entende? Então eu entendo isso. O Vasco vai perder uma presença de área, essa bola aérea, mas o que eu quero dizer é você testar uma outra possibilidade. Você vai perder essa característica aqui, mas você vai ganhar um jogador mais móvel, você vai ganhar um jogador mais rápido, um cara que às vezes vai ganhar em velocidade, que vai te ajudar a pressionar com mais explosão, que tem mais recurso para associar, você entende? Então não tem nenhum movimento, um jogador que tirando um vai resolver e vamos ganhar, não, é só você ter outras alternativas num jogo de futebol, e isso não é nenhum absurdo, vamos perder aqui com o Verratti, vamos, presença de área, bola aérea, mas vamos ganhar com outras características. Isso precisa ser testado. É isso. Ponto. Tem algum absurdo nisso? Não é possível. Agora, tratar, igual o meu amigo ali tratou, o Verratti como intocável, isso me assusta, cara. O cara usou justificativas assim que parece da quinta série. O cara perde gol porque tá atento. Pô, esse cara nunca chutou uma bola na vida, cara. O cara que comenta isso. Ele perde gol porque... pelo amor de Deus, cara. Tá atento o quê? Cara... sabe? Familiar, é absurdo isso. Fui.